Olá! Para quem programa em Java, uma hora ou outra bate aquela dúvida. Como é que eu levo meu código para a nuvem sem ter toda aquela dor de cabeça de gerenciar servidor? Bom, hoje a gente vai fazer exatamente isso, passo a passo, criando a nossa primeira função no AWS Lambda. Vamos ver que é bem mais simples do que parece. E essa é a grande questão, né? Como pegar todo o poder do ecossistema Java e simplesmente rodar na nuvem, sem precisar se preocupar em configurar, atualizar ou escalar servidores. A gente quer escrever código, não ficar gerenciando infraestrutura. E a boa notícia é que o AWS Lambda foi criado exatamente para resolver isso. E a resposta é o AWS Lambda. Pensa nele como um executor de código sob demanda. Ele fica lá, quietinho, esperando por um gatilho, que a gente chama de evento. Quando esse evento acontece, ele pega o seu código Java e executa. A única preocupação é com o código, porque a AWS cuida de toda a máquina por trás. Simples assim. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Toda aplicação precisa de um ponto de entrada, certo? E no mundo serverless do Lambda, esse ponto de entrada tem um nome específico. É o handler. É só fazer um paralelo com o método main de uma aplicação Java tradicional. Ele é o ponto de partida de tudo, né? No Lambda, quem faz esse papel é o handler, é o método específico lá no nosso código que a AWS vai chamar para iniciar a execução toda vez que um evento acontecer. E a assinatura desse método handler é fundamental. É ela que define exatamente o que a função recebe como entrada e o que se espera que ela retorne como saída. Vamos quebrar isso em pedaços para entender melhor. Primeiro, o objeto event. Ele é a porta de entrada para os dados. Seja uma chamada de API, o upload de um arquivo no S3 ou uma mensagem numa fila, toda a informação relevante sobre o que aconteceu chega através desse parâmetro. Já o objeto context é tipo um assistente de tempo de execução. Ele não traz os dados do evento em si, mas oferece metadados muito úteis como o tempo que ainda falta para a execução terminar ou acesso ao sistema de logs, o que é, claro, crucial para a gente conseguir depurar o código. Para implementar nosso handler, a gente tem basicamente duas interfaces principais. A Request Handler é a que vai ser usada, sei lá, em 90% dos casos. Ela é fantástica porque a AWS cuida de toda a mágica de converter os dados de entrada, que geralmente vem em JSON, em objetos Java para a gente. Agora, se for um caso que precise de controle total para trabalhar direto com os bytes dos dados, aí a Request Stream Handler é a ferramenta certa. Certo? Com o código do Handler escrito, o próximo passo é preparar tudo para a nuvem. E isso significa o quê? Significa configurar o projeto, gerenciar as dependências e, no final, criar um pacote de implantação. Para o projeto funcionar, a gente precisa de algumas peças-chave. A AWS Lambda Java Core é obrigatória, não tem como fugir. É ela que nos dá as interfaces como a Handle Requester. Depois tem a Java Events, que é uma mão na roda. Ela já traz classes prontas para os eventos mais comuns, como um upload no S3. E claro, se a função precisar conversar com outros serviços da AWS, vai precisar do SDK específico para isso. Quem usa Maven já conhece o caminho. É só abrir o arquivo .xml e adicionar a dependência da AWS Lambda Java Core. Uma vez que a gente faz isso, o Maven se encarrega de baixar tudo que é necessário. Para o pessoal do Gradle, a história é a mesmíssima, só muda o arquivo. Adiciona a linha de implementation do build.gradle e pronto, a dependência já faz parte do projeto. Então, o objetivo de todo esse processo de build é um só: criar um pacote único. A gente junta o nosso código compilado e todas as suas dependências em um arquivo só, que pode ser um .zip ou um .jar. É esse pacotinho que a gente vai enviar para a AWS. Com o pacote na mão, chegou a hora da verdade. Levar nosso código para rodar na AWS. E para isso, existem basicamente duas maneiras principais, cada uma com suas vantagens. Aqui a gente vê as duas rotas lado a lado. Na esquerda, o bom e velho pacote zip, ou jar. É o caminho mais direto, mais rápido, perfeito para quem está começando. Já na direita, usar uma imagem de container é para cenários um pouco mais avançados. Isso dá um controle total sobre o ambiente de execução e permite pacotes gigantes de até 10 GB. O fluxo com o arquivo .zip é bem direto ao ponto. A gente constrói o pacote na nossa máquina, vai lá no console da AWS, cria a função e sobe o arquivo. Se o pacote for um pouco maior, a gente sobe ele primeiro para um bucket S3 e aponta a função para lá. O caminho do container já envolve alguns passos a mais, mas oferece muito poder. Basicamente, a gente define um ambiente num Dockerfile, constrói a imagem Docker e envia essa imagem para o registro de containers da AWS, o ESR. Aí a função Lambda é criada com uma referência a essa imagem. Certo, já cobrimos o básico de como criar e implantar uma função. Agora, vamos subir um pouco o nível.
Vamos ver algumas dicas e melhores práticas para otimizar as funções em Java, deixando elas mais eficientes e mais robustas. Olha que dica interessante. Usando uma variável de ambiente chamada Java2Options, a gente consegue conversar direto com a máquina virtual Java. Nesse exemplo, o que estamos fazendo é otimizar a compilação do código para ser mais rápida logo na primeira execução. Isso é ótimo para combater o famoso cold start, aquela pequena demora que acontece na primeira vez que uma função é chamada e deixa a aplicação mais ágil. Essa aqui talvez seja a otimização mais importante de todas. A AWS pode reutilizar o ambiente de execução da função para várias chamadas seguidas. Então, qualquer inicialização que for mais pesada, tipo criar um cliente do S3 ou uma conexão com o banco de dados, deve ser feita fora do método handler. Desse jeito, esse custo de inicialização é pago uma vez só. E para fechar, mais algumas práticas que valem ouro. Manter o pacote de implantação o menor possível para agilizar o processo. Se várias funções usam as mesmas bibliotecas, vale a pena usar o Lambda Layers para compartilhar. E, fundamental, escrever código idempotente. Isso significa que, se por algum motivo a função receber o mesmo evento 2 vezes, o resultado final vai ser o mesmo, evitando problemas como, por exemplo, duplicar um pagamento. Bom, vimos o caminho completo, do código até a otimização. Agora, a pergunta fica no ar. Com essas ferramentas e esses conceitos em mãos, que problema interessante pode ser resolvido usando o WS Lambda com Java? A jornada agora é de cada um.